palavra do Senhor diz: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Deus com certeza sempre nos dá motivos para nós nos alegrarmos nele, apesar de tantas circunstâncias, às vezes difíceis, mas nós temos motivo de nos alegrarmos nele, alegrarmos sempre no Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Maurício. Para quem não teve a oportunidade de me apresentar, faço parte da congregação de Guarulhos. Estou com a minha esposa Silvana aqui, nesse final de semana. Fomos bem recebidos pela igreja, por irmãos, muito hospitaleiros, que nos cuidaram muito bem. Irmão Augusto, irmã Arlene, irmão Flávio, irmã Fernanda e todos vocês. Família em Cristo é isso, né? A gente está lá, vem para cá, é uma família. É uma família. O meu irmão leu carta aos Laodicenses. Sabe, quando nós olhamos para esta carta, a última carta que foi escrita, Jesus começou, se você leu as cartas, e com certeza já leu, começou na igreja de Éfeso fazendo censuras e duras. Jesus utiliza aqui para fazer mais duras críticas ainda e censuras à igreja de Laodiceia. Não poupou censura. E Jesus ele não se importava o que as pessoas iam achar dele, o que iam pensar. Ele pregava a palavra. Pregava a palavra. Mais do que severo, pregava a palavra. A palavra tem que ser pregada com toda humildade. Um pregador ele não pode ser refém de seus ouvintes. Ele precisa pregar, não que muitas vezes não os seus ouvintes gostariam de ouvir, mas o que eles precisam de ouvir. Isso é muito importante. Hoje em dia os pregadores estão como se perguntasse para as pessoas o que eles gostariam de ouvir. E não o que é necessário, o que é importante, o que a palavra fala. Então o pregador ele precisa pregar isso daí. Terceiro, o pregador ele tem que ser exemplo. Ele tem que ser um referencial, tem que ser um modelo. Às vezes a gente tem que comparar com um cristal, que quando ele quebra, mesmo que você cola, você vai ver a marca. O pregador ele tem que ser um referencial, ele tem que pregar o que ele vive, e não somente aqui no púlpito. Ele tem que viver a palavra aqui no púlpito, em casa, no trabalho, na sociedade, mais ainda, sem se preocupar o que vão achar, o que vão pensar a respeito dele. Paulo ele falou a Timóteo, no capítulo 4, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque você fazendo assim, você vai salvar tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Ou seja, primeiro, cuida de ti mesmo. O pregador precisa cuidar de si mesmo, para depois ele cuidar da doutrina, sem mudar a doutrina, sem acrescentar, sem diminuir. E depois sim, ele vai conseguir, com todos esses requisitos, salvar seus ouvintes por intermédio da pregação. O pregador ele não pode separar o que Jesus uniu
e unir o que Jesus separou. Tem que pregar a palavra. Laodiceia, uma igreja que fazia e acontecia. Eu colocaria, pensava que fazia e pensava que acontecia. Quantas pessoas às vezes pensam que faz, pensa que acontece? Jesus vai falar muitas coisas para a igreja de Laodiceia que pensava que acontecia. Jesus vai falar: sem mim vocês não podem fazer nada. Não é alguma coisa, nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. Não podereis fazer nada. É como falamos, sem mim, sem ele, essa viagem chamada casamento, não vai para onde? Para onde? Quando? O que fazer? E nós podemos ver que para essa igreja arrogante, soberba, como o irmão leu o Salmo 75, quando a gente olha, porque muitos titanics não voltam, dizendo assim, não voltaram. Sem mim, o mundo às vezes pode ficar em casa 2 anos sem saber o que fazer, como fazer, onde fazer. Eu gosto da humildade de um rei grande, um grande rei, forte, mas que demonstrou toda a humildade diante de Deus, o rei Josafá, que vocês conhecem, no capítulo 20, ele fala: em nós não há força e nós não sabemos o que fazer. Porém, nossos olhos estão firmes no Senhor. Não saber o que fazer, como fazer, pode acontecer comigo, pode acontecer com você, mas não pode acontecer de nossos olhos estar firmes no Senhor e mostrar que a nossa suficiência, a nossa dependência vem do Senhor. Vem do Senhor. Faltou isso para a Laodiceia. A soberba. E Deus falou: Deus resiste aos soberbos, mas concede graças aos humildes. Ou o homem se humilha diante de Deus, ou Deus humilha o homem. Eu não queria bater de frente com Deus, lutar contra Deus. E Laodiceia pensou que poderia, com tudo que nós vamos falar, com toda a sua riqueza, com toda a sua lã, com todas as suas clínicas. Olha, irmãos, vou ser sincero para vocês. Passar pela Covid, do jeito que nós passamos, muitos de nós e familiares, estarmos aqui vivos, e você compara com tantos outros poderosos, ricos, que foi tratado nos melhores hospitais, nos melhores países, nos melhores medicamentos, nos melhores médicos. Estão. Às vezes colocaram sua esperança em tantos médicos, sua confiança em tantos procedimentos, não que é errado, mas às vezes esqueceram de recorrer a Deus em primeiro lugar. Você ler as cartas de Éfeso até a Laodiceia é como alguém visitar uma casa sem avisar a dona de casa. Puxa, por que você não me avisou que você viria? Já pega a vassoura lá, vamos limpar logo o chão, vamos varrer ali, vamos passar um pano aqui. Eu gostaria que a casa estivesse em ordem para receber você. Não é assim que às vezes pega de surpresa? Poxa, você poderia ter me avisado, eu prepararia melhor a casa e ficaria tão bem arrumadinha. Você me pegou de surpresa. É assim. Você vai ver que cada igreja tem seus problemas.
seus defeitos. Mas sabe, mesmo com todas as críticas, censuras, repreensão, Jesus não deixou de amá-las. Jesus amou. Jesus amou. No versículo 14 diz: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Amém, a verdade, a testemunha final, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Hebreus 1 fala: olha, havendo Deus outrora falado de várias maneiras, utilizando os profetas várias vezes, utilizou até uma jumenta para falar. De várias maneiras, nos últimos tempos nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ou seja, o que Deus tinha para falar, Ele falou. O que Deus tinha para fazer, Ele fez. Às vezes eu vejo pessoas esperando que Deus ainda vai fazer algo tão sobrenatural para que ele creia, para que ele... Não. O que Deus tinha que fazer, Deus já fez, Deus falou, Deus utilizou tantos meios, tantos recursos. A minha casa e a sua casa, ela pode estar até numa desordem, sabe, irmãos? Pode faltar um piso ali, um revestimento lá, pode, às vezes, você ter uma decoração a mais para fazer ali, faz parte, mas a nossa casa espiritual, ela precisa estar em ordem. Ela tem que estar em ordem. Ele avisou quando viria. Quando ia vir. Nós temos que estar em ordem. Temos que estar preparados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Várias vezes Jesus fala para estas igrejas: arrependam-se. Arrependimento. Arrependam-se. Arrependam-se. Arrependimento. Nós sempre falamos, os portões, as portas do prédio da igreja, das congregações estão sempre abertos para todos, mas não para tudo, para tudo. É necessário para toda a vida que levava lá fora. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Importante nós termos ciência disso daí. Somos um povo transformado, libertado, e parou com tudo. Vocês não me conhecem. Estou vindo aqui pela primeira vez nesta congregação e nesta cidade. Eu poderia chegar aqui, falar várias coisas, impressionar vocês com tantas palavras bonitas, e vocês, não é assim que às vezes fazem para certos pregadores? Vocês não me conhecem, mas tem a minha esposa ali que me conhece. Além dela me conhecer, várias vezes Jesus fala: eu te conheço, eu te conheço. Eu te conheço, para todas as igrejas. Ele está andando na igreja, caminhando, eu te conheço. Eu te conheço. Agora eu pergunto: será que é bom ou é ruim Jesus me conhecer? Você poderia dizer: não, para mim não é ruim, porque eu estou procurando, apesar, como o irmão falou, não somos perfeitos, eu estou procurando andar na luz. Estou procurando caminhar, com certeza, isso
Olha, essa igreja dava nota máxima para si mesma. Eu acho que os louvores não eram para Deus. Os louvores eram para ela. Era o centro da atenção. Cantava para ela, servia a ceia para ela, oferta para ela. Eu já fui visitar certas congregações e falei, não, isso é um show. Isto é um show e não é para Deus. Deus não se impressiona com multidão e Deus não se impressiona com choro. Deus se impressiona com o coração quebrantado. Se nós fôssemos olhar assim, na Odisseia, ela era uma propaganda enganosa, um fake news dos mais fake news, como aquela figueira, né, que aparentava dar frutos, mas não dava, só dava folhas. Era o que era na Odisseia. E olha, Jesus ele começa dizendo para ela, você não é nem quente, nem frio. Você sabe que é pior um cristão ser morno? O cristão morno dentro de uma congregação, ele pode até atrapalhar. Porque ele não é nem uma coisa, e ele não é nem outra. Jesus está falando, olha, você não é nem quente, e você não é nem frio. Uma cidade destruída, construída 250 anos antes de Cristo, destruída, depois reconstruídas novamente. E se você fosse perguntar naquela época, vocês precisam de alguma ajuda na reconstrução? Eles falam, nós não precisamos de nada de vocês. Nós somos ricos o suficiente para reconstruir essa cidade. Nós temos dinheiro, aqui tem banqueiro, aqui tem... Nós não precisamos de nada de vocês. Era isso que Laodiceia ia dizer. Eu não preciso. Quantas pessoas vivem por aí? Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de estar aqui aos domingos. Pode até viver sem, agora não pode partir sem. Isso é perigoso. Uma igreja que ficava às margens do Rio Livre era um cartão postal de visita, atrativo, estava bem consigo mesmo, estava bem com o mundo. Jesus vai dizer, ó, esse ouro que você tem está se exaltando, não vale de nada. Você é infeliz, miserável. Você está colocando sua expectativa, sua confiança no ouro. Pobre, nu, miserável, cego. Que diagnóstico triste que Jesus fez nessa Laodiceia. Pobre, cego, nu, miserável, infeliz, soberbo, arrogante. Não é nem frio, nem quente. Quem me dera você fosse quente como as águas de Herápolis, termais que servia para o tratamento medicinais. Quem me dera você fosse frio como as águas de Colossos, que também servia, mas você é morna, você não serve nem para beber. Diagnóstico para uma igreja que se achava aqui
E o pior que vem ainda, irmãos, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Imaginou que diagnóstico triste? Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você sabe, dizem que os homens sentem mais dores que a mulher. A dor vem vindo lá na esquina e o homem já está sentindo ela. Às vezes eu estou com alguma dorzinha, me diz, dá um remedinho, aí você já vai ficar bom. É uma verdade mesmo. Mas a ânsia, o vômito, se você está em pé é ruim. Se você senta, é pior. Se você deita, é mais ruim ainda. E Jesus falou, olha, eu estou a ponto de vomitar de você da minha boca. Estou a ponto de vomitar-te. Minha avó falava, quando eu chegava lá e comia alguma coisa, o estômago estava pesado. Aquela massa, estou quase, não sei o que eu falo, ela falava, me dobra o dedo na garganta e toma uma água morna. Daí você tomava uma água morna, ela mexia com aquilo ali, ou ela dissolvia ou você jogava para fora. Eu já peguei ânsia de vômito, mas igual nessa Covid, nunca. Minha esposa nunca viu eu tão ruim que eu pedi para ela me levar. Ela tentou me segurar, eu não consegui ficar em pé, tive que ir de joelhos. Daí eu fico imaginando uma igreja está provocando em Jesus ânsia, vômito, e se achava com tanta coisa, que era o centro das atenções. Às vezes, sabe, uma igreja que nós fazemos parte lá em Guarulhos é do centro. Às vezes temos a igreja um pouco mais retirada, outras retiradas, mais duas retiradas, que não fazem parte do centro. Às vezes eu vou lá levar uma mensagem, fulano fala, irmão, é lá do centro. Eu não gosto. Porque se o cristão não estiver no centro da vontade de Deus, ele pode estar no centro de Porto Alegre, ele pode estar no centro da 9 de Julho, pode estar no centro de Florianópolis, pode estar no centro de Brasília, pode ser o ser que for, se nos for de Cristo. E eu acredito que Laodiceia se exaltava por causa disso, porque ele estava no centro de tudo ali. E o mais interessante é que para uma igreja pobre como a Esmirna, Jesus falou, você é rica. Para uma igreja fraca, Jesus falou, você é forte. Ou seja, não adianta querer ser rico aos olhos do homem e pobre aos olhos de Deus. É melhor você ser o que você é e ser rica aos olhos de Deus. Nós podemos dizer que somos uma igreja rica. Presidente Prudente é uma igreja rica. Pode não ser aos olhos dos homens, mas é aos olhos de Deus. Pode não ser forte aos olhos dos homens, mas é forte aos olhos de Deus. E Deus vê, Ele fala, eu conheço a tua tribulação. Deus nos conhece e Deus nos livra dela, e já nos livrou e continua nos livrando quando nós estamos na luz, quando andamos na luz, quando perseveramos na luz. Que coisa, que diagnóstico! Você é pobre, mas você é rica. E às vezes tem tanta igreja que precisa de ter um púlpito moldado de ouro, precisa ter uns bancos e tal, e tantas coisas, e acha que está no centro de onde?
Saul morreu consultando o centro, longe da vontade de Deus. E onde que Laodiceia colocava sua confiança? No ouro que falamos? Colocava sua confiança nas clínicas oftalmológicas. Os maiores centros oftalmológicos estavam lá. Um pó frígio milagroso que eles achavam que era para a cura da cegueira, cura dos olhos. Era o melhor colírio, importava, exportava, o melhor de tudo. E Jesus vai falar: você é pobre, você é cego, você precisa enxergar melhor. Falava que tinha a maior lã, a lã negra, que exportava, mais cara do mundo. Jesus vai falar: você está nu. Olha, vamos e convenhamos. Tem pessoas que quando colocam uma roupa, um salto alto, cuidado se não pensa em você. Se exalta de uma forma, se engrandece de uma forma, é melhor não dar nem um carro de 4 portas, dá um de 3, porque senão vai se exaltar, irmão. Era isso que estava acontecendo no Laodiceia. Se exaltava com o ouro, com os banqueiros que tinha, se exaltava com as clínicas melhores do mundo, com a lã, com o centro têxtil, com as indústrias. Não é assim hoje em dia. Os ricos não se exaltam assim também, com tantas indústrias, com tantas clínicas. Quantas pessoas precisou de clínicas e que adiantou o dinheiro? O que adiantou o dinheiro? Tinha tudo. Se você, eu acredito que Laodiceia hoje seria a igreja que eu e você gostaria de frequentar. Tinha tudo. Tinha tudo, aparentemente ela tinha tudo. Se achava que fazia, acontecia. Só que não tinha Jesus. Lamentavelmente, no versículo 20, eles estavam bem consigo mesmo, cantavam para si mesmo, e Jesus do lado de fora, batendo na porta. Que coisa, né? Eles estavam tão bem, que Jesus estava batendo na porta e eles: nós não precisamos de vocês. Sabe, nós não somos quem nós pensamos, e nem o que as pessoas pensam ou acham de nós. Nós somos o que Jesus pensa a nosso respeito. Ele conhece quem eu sou. Ele não conhece só o meu exterior aqui, com uma gravata bonita, e ele conhece aqui, ó. Ele conhece o nosso coração. Não adianta, como os irmãos falaram muito bem, passaram uma maquiagem para ficar bonito, porque ele me conhece. Eu te conheço. Eu sei quem você é. E às vezes o que falta para as pessoas é submeter-se a esse diagnóstico de Jesus. Ser sincero a esse diagnóstico. Porque se errar o diagnóstico, vai errar o medicamento. Se errar o medicamento, vai errar o procedimento. Se errar o procedimento, vai errar a cura. E às vezes eu vejo pessoal: eu preciso de me curar lá. Eu preciso de ouvir lá. Sabe o que vai acontecer se não ser curado aqui? Vai levar os problemas para lá. Está transferindo apenas o problema para lá, sendo que não se sujeitou ao diagnóstico. Sim, eu necessito de submeter-se a esse diagnóstico. Mudar para outro, não vai adiantar. Nós estamos na igreja de Guarulhos, lá da congregação de Guarulhos, há 27 anos. Já não passou desejo de mudar? Passou, mas olha, eu falo: não, eu ainda preciso de ouvir tantos sermões, mas tem alguns que eu ainda
preciso não apenas ser um ouvinte, eu preciso ser um praticante. Não apenas ser ouvinte negligente da palavra, mas um operoso praticante. Se eu praticar o que Jesus está falando, eu vou me curar. Eu sei onde dói, eu sei qual é o meu problema, eu sei aquilo que às vezes está me afligindo. Nós sabemos que Jesus tinha esse diagnóstico que tem, como tinha para Laodiceia, mas eles não. Jesus estava do lado de fora. E o mais duro que você vê é uma igreja que não tinha pecado, não tinha doutrina de Balaão, não tinha Jezabel, não tinha falsos profetas, não tinha nicolaíta, não tinha prostituição, não tinha imoralidade, não tinha Jesus. Quantas pessoas você vê que estão bem consigo mesmo? Versículo 18: aconselho que você compre de mim. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, sabe? Quando o irmão vem e dá um aviso, é um conselho de Deus. Aviso de um irmão, aviso de uma esposa, aviso de um pai, aviso de um marido, aviso de um pregador, aviso de um conselheiro, é conselho de Deus. Pega ele, pega ele, pega ele. Jesus está falando assim com amor: olha, eu aconselho você, que você deixe essas coisas e compre de mim, venham a mim, dependam de mim, busquem a mim. Sem mim vocês não são nada. E a gente tem que saber que Jesus, alguns médicos podem errar o nosso diagnóstico, mas Jesus, ele nunca erra. Jesus, ele nunca erra. Versículo 19: eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto seja zeloso e arrependa-se. A palavra zeloso vem da mesma raiz quente. Quente. De vez em quando em casa eu ofereço um cafezinho para minha esposa, ela fala: está quente. Porque eu sei que ela não vai querer nem frio nem morno. Quente. Nada causa mais vômito, ânsia em Jesus do que um cristão morno, a mornidão, sem fervor, sem alegria, sem aquele desejo que Davi falou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nada entristece mais Jesus do que a falta, sabe, aquele piloto automático. Tem cristão que já, às vezes nem vem na igreja, sabe por quê? Porque ele já fala: eu já sei quem vai pregar, eu já sei quem vai ser o ministro do amor, eu já sei quem vai dirigir a ceia, eu já sei quem vai dirigir a oferta, a escola domingo, já sei. Sabe nada, é morno, está provocando vômito. Jesus está a ponto de vomitar, sabe, falta de fervor espiritual. Entre outras palavras, Jesus está dizendo: eu não fui para a cruz para gerar crente morno, sem vida, me oferecendo sacrifício morto. Dizendo para Laodiceia, e vamos e convenhamos, irmãos, eu já me vi colocando no nome de Laodiceia o meu nome, e já pedi perdão para o Senhor. Me desculpe por o Senhor chegar ao ponto de querer me vomitar.
Porque o domingo é dia de nós oferecermos o melhor para o Senhor. Ele ofereceu o melhor para nós. Jesus está dizendo: eu não morri para gerar crente desmotivado, eu não enviei o Espírito Santo de poder, de coragem, para gerar crente desmotivado. E eu vou dizer uma coisa para vocês: a falta de fervor espiritual leva o cristão a tomar água sem ter sede, a ir no sanitário sem ter vontade, a ficar olhando na hora de pregação, na hora de escola dominical, no celular, sem ter nada para ver. Falta de fervor espiritual. Falta de fervor espiritual. Eu te conheço. É importante nós sabermos que Jesus, ele anda pela igreja, caminhando. Eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Nós não podemos enganar. Ele nos conhece. E Jesus está querendo que Laodiceia faça, mude, arrependa-se, mude, pare de andar 1 ano, 2 anos, 3 anos, sendo o mesmo cristão morno, mude de atitude. Volte a ser aquele cristão que chegava primeiro e saía por último. Volte a ser aquele cristão fervoroso que tinha prazer em orar, tinha prazer em visitar, tinha prazer em evangelizar. Volte. Jesus está dando uma chance. Volte. Se arrependa. Mude. Mas não é mudar de esposa, não é mudar de marido, não é mudar de... não adianta mudar de cidade, mudar de tanta coisa, se não mudar de si, o íntimo, a conduta. Mude. É isso que Jesus espera de nós quando nós colocamos o nosso nome, o nome de, como Laodiceia. E arrependimento é sentir tristeza. Se pudesse voltar lá, voltava e não fazia nunca mais. Por que Jesus pegou pesado com essa igreja e com todas as igrejas? E por que muitas vezes se sente Jesus pegando pesado conosco? Não é para destruir. Não é para destruir. Eu disciplino aqueles que amam. Correção. Precisa de disciplina. Precisa de disciplina. Amor, você que é pai, amor sem correção gera filhos à perdição. Jesus nos corrige para aproveitamento, para disciplina, para melhor, como diz Hebreus 12. Eu não gostava dos nãos que a minha avó me falava, hoje eu gostaria de ouvir. Hoje eu gostaria de pagar muitos e muito dinheiro para aqueles conselhos que falam que se fosse de graça, ninguém dá. Jesus ele tá oferecendo algo que é de graça, que é bom. O conselho dele é bom, ele é o melhor conselheiro, ele nos ama, ele nos corrige para aproveitamento. Às vezes nós pedimos algo para Jesus, ainda bem que ele não nos dá, que é algo mau. Às vezes nós pedimos uma pedra achando que é pão. Às vezes nós pedimos uma cobra achando que é peixe. Às vezes nós pedimos um escorpião achando que é um ovo. Ele, como é um pai bom, que nos dá coisas boas, eu não vou te dar, porque isso vai me levar para o mau caminho.
Isso vai levar você fora da igreja de crescimento prudente. Isso vai te levar por maus caminhos. Isso vai te afastar da comunhão. Eu não vou te dar. Eu vou te corrigir, mas eu não vou te dar. Versículo 20, com todo amor, Jesus fala: eis que bato a porta. Laodiceia, quantas igrejas morreram por não ter dado ouvido à voz do Senhor? Quantas pessoas que você conhece estão morrendo espiritualmente, porque Jesus continua batendo. Laodiceia deixou Jesus fora dos planos deles. Isso é muito perigoso. Eu estava conversando com um casal que estão se preparando para casar. Parabéns. Parabéns. Coloque seus planos no Senhor. Parabéns. Laodiceia não fez isso. E quando você olha, sabe por que muitas famílias estão mal e de mal a pior? Porque estão deixando Jesus do lado de fora. Sabe, às vezes estamos em cerimônia, a pessoa fala lá e é conhecido: vamos chamar Jesus para ser, vamos convidar Jesus para a cerimônia. Só naquele dia. Jesus deve ser convidado, não só naquele dia, todos os dias. Devemos abrir a porta para Jesus todos os dias. Sabe por que muitas escolas estão mal? Porque tiraram Jesus, tiraram a palavra, deixaram Jesus do lado de fora e colocaram outras coisas. Aí a gente vê o que está acontecendo. Por que muitos morreram? Por que muitas nações? Por que muitos países estão fora? Deixaram Jesus do lado, estão deixando Jesus do lado de fora. Vou dizer mais: por que certos pregadores sobem no público, ao invés de exaltar Jesus, começam a se exaltar a si mesmo? Por que não tem aquela atitude de João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua? Por que não tem aquelas palavras de Paulo: longe de mim me gloriar em mim mesmo, senão na cruz de Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo? Arrogância. Se você olhar o grande pregador Charles Spurgeon, todas as vezes que ele ia pregar a palavra, ele subia os degraus falando assim: eu dependo do Espírito Santo, eu preciso do Espírito Santo. Hoje, se você olhar lá, não existe mais nada. Existe boate, existe tantas coisas, porque não deram ouvido. Deixaram Jesus do lado de fora. Para finalizar, o retrato mais famoso de Cristo à porta, uma pintura intitulada A Luz do Mundo. No quadro, Jesus está parado perante uma porta. Essa porta já está já com teia de aranha, há tanto tempo que Jesus está batendo nessa porta. Ao terminar a pintura, o pintor chamou alguém e falou: olha a pintura que eu fiz, o que você acha dela? Ele falou: mas terminou? Ele falou: já terminei. Ele falou: não, está faltando alguma coisa. Ele falou: o que é que está faltando? Ele falou: está faltando o brinco do lado de fora. Daí o pintor falou: eu fiz de propósito. Essa porta só abre para o lado de dentro. Essa porta é o coração. Essa porta é o nosso coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A última viagem, a última oportunidade, a última chance, nunca mais Jesus iria passar em Jericó. Foi a oportunidade que Zaqueu teve de ouvir de Jesus. Hoje houve salvação nesta casa. Sabe, irmãos, várias vezes Hebreus diz: hoje se você ouvir a minha voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Dá tempo, Jesus dá tempo. Talvez, às vezes a gente era tão zeloso, às vezes a gente era tão fervoroso, deu algum problema, deu algum estrago. Dá tempo.
Se você também está nos visitando e ainda não aceitou Jesus, conhece a verdade, dá tempo. Aproveita. Aproveita, não deixa Jesus ficar batendo, não deixa Jesus do lado de fora. Ele venceu, está com o Pai. Nós somos também mais que vencedores. Essa comunhão, como foi falado, é uma comunhão gostosa. Essa comunhão aqui é uma comunhão que o online não conseguiu dar. Não conseguiu substituir essa comunhão de olhar nos olhos, de abraçar, de beijar, de cear, de tudo. Mas um dia nós vamos ter uma comunhão muito melhor com Deus. Essa é uma comunhão perfeita, uma comunhão onde não vai mais haver dor, não vai mais haver tristeza, não vai mais haver choro. Vale a pena. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obrigado.